Já estamos? Graça e paz, irmãos, aqui presente. Vai tá fraco, né? O graça e paz aqui tá fraco. Amém, amém. Glória a Deus e aos nossos amados aqui pela gravação. Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Vamos crescer no conhecimento do Evangelho da graça do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Temos aqui um tema, o qual iremos tratar. Estamos sempre batendo nessa tecla, sempre, falando desse tema maravilhoso que vocês aqui estão contemplando. Olha lá, o diabo que nos atormenta. Eita, tem algum diabo aí contigo que te atormenta? Não? Tem. Olha lá, vamos descobrir lá no meado da mensagem se tem algum diabo contigo aí que te atormenta, que te causa sofrimentos físicos e psicológicos. Quando você deixou o sistema religioso que te apresentava o diabo como ser espiritual, aí você veio para a graça por meio do conhecimento. O diabo que antes estava contigo na religião, ainda continua contigo? Sim ou não? Você vai, vamos lá no meio da mensagem para ver se a gente vê se esse diabo deixou a gente mesmo, né? Glória a Deus. Já até a professora aqui, eu não gosto muito de pregar com professora, porque são sabidas, são espertas, né? Estudou, né, varão? São sabidas. Então você não pode, quando você dá assim um palpite, ela mata a charada. Aí não dá, né, meu irmão? Não é não? Professora, então vamos lá. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, você que tem aí uma Bíblia na sua mão, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Esse versículo é a chave do sistema religioso para afirmar com toda a certeza que eles têm, não que o Evangelho tenha, mostre assim, mas que eles afirmam que esse diabo é um ser espiritual. Esse versículo, obrigado, meu amado. Vai, pérolas, pérolas na coroa. Entendeu? Vai adquirir pedras na coroa, a salvação. Glória a Deus. Tiago capítulo 4, verso 7. Olha lá. Diz assim: portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Glória a Deus. Então, o sistema religioso, ele pega esse versículo deste capítulo de Tiago e afirmam que o diabo, ele é um ser espiritual que vive ao seu derredor, tentando te tragar todo tempo e toda hora. Mas aí, o próprio versículo diz, aí eles dizem, resista, e ele vai fugir. Será mesmo? Será que esse diabo que nos atormenta, que nos causa um sofrimento físico, psicológico, por meio de uma tortura, todo tempo, foge de nós se nós resistirmos, ou ele continua com nós? 1 minuto para pensar, é muito. Alguns segundos. Se você não tem a resposta para essa pergunta, nós vamos te dar, nós não, o Evangelho vai te dar essa resposta. Porque se for pela nossa sabedoria, não temos a resposta por dar. Mas o Evangelho da graça de Deus, nós que estamos em graça com a mente iluminada, temos a resposta para essa pergunta. O diabo que nos atormenta, nos causa sofrimento,
ele foge de nós quando o resistimos, glória a Deus. Você sabia que, já foi até dito isso aqui na primeira mensagem, né? O nosso irmão, ele pregou aqui, e ele afirmou algo muito interessante, que o cristianismo não tem nada a ver com Cristo. É interessante isso. Onde é que a gente... lá no sistema religioso você aprenderia isso? Nunca, varão. Nunca. Lá ensina que o cristianismo, que a doutrina de Cristo é o cristianismo. É verdade. E eu já ensinei muito isso na escola dominical, né? E o irmão aqui ensinou algo muito interessante. Por isso que é bom a gente participar, né? É bom a gente ouvir, tá sempre acompanhando, porque você vai crescendo em graça a cada dia, a cada segundo, a cada minuto da sua vida, né? E o irmão ensinou aqui que o cristianismo não tem nada a ver com Cristo, mas com o próprio Constantino foi que criou o cristianismo. Aí quando você vai pesquisar quem era Constantino, você vai lá ver quem era. Não vou aqui me aprofundar, porque o irmão já ensinou isso aqui, mas você veja o ensinamento da graça como ilumina a nossa mente, né? O cristianismo nada tem a ver com Cristo. E qual é a doutrina do Cristo? A sã doutrina. Tirada de onde? Da Bíblia. Não de toda a Bíblia, mas do Evangelho que está na Bíblia. Ali é que está a doutrina de Cristo para a nossa vida. E não cristianismo criado por um homem. Vê? Então a graça, ela nos liberta disso. Então eu acredito que você não sabia que o cristianismo criado por Constantino inventou uma criatura chamada Aí. Foi ele que inventou esse... Cadê ele? Aqui. Esse diabo aqui como ser espiritual. Aí a religião, ela se apoderou disso porque... é algo que causa o quê? Medo. E se você tem medo de uma determinada coisa, você vai ser torturado por ele, fisicamente e psicologicamente. Sim ou não? Sim. Só basta você ter medo. E saber que ele pode fazer de você o que ele quiser. Aí é que você, meu irmão, você vai fazer de tudo para fugir dele. E é o que a religião nos ensinou e ensina até hoje, que você precisa resistir o diabo, o ser espiritual, que está em todo tempo, em todo lugar, em você. Você vai para os Estados Unidos, o diabo, como um ser espiritual, está lá. Vai para a China, lá também o diabo está contigo, como ser espiritual. Então ele é onipotente, né? E a onipotência só cabe a quem? A quem? A Deus. Mas a religião conseguiu, irmão. Homens inteligentes, homens estudados, eles acreditaram dessa forma, que o diabo é um ser espiritual, e que esse diabo, ele foge de você quando você o resiste. Mentira. O Evangelho vai provar diferente. Então, Constantino, ele criou essa tal criatura aí, como um ser espiritual, para se opor a quem? A Deus. O diabo, como um ser espiritual, ele se opõe a Deus e domina os filhos de Deus por meio da mente cauterizada, engessada por um falso ensinamento. Hoje, em graça, você pode afirmar em dizer que você não tem medo do diabo, como um ser espiritual.
Você pode afirmar isso. E um religioso que talvez viva do seu lado, ou conheça você há muito tempo, ele vai dizer, então tu está desviado, como o irmão que vendia umas vassouras lá. Aí ele sempre passava e dava a paz do Senhor, ele conversava comigo, ele dizia que o diabo estava furioso, que o diabo estava separando, que o diabo isso, que o diabo... Uma certa feita, eu para não confrontar com o irmão, uma certa feita eu não aguentei, eu perguntei a ele, ô irmão, me fala um pouquinho desse diabo aí que eu quero, mas não irmão, não quero nem saber, é terrível. É aquele cara pentecostal de fogo, né? Aquele pregador de fogo. Eu digo, não, irmão, eu quero ouvir, fala um pouquinho. Quando o irmão começou a relatar que eu fiz somente uma pergunta, o irmão se chateou. Não vou aqui me aprofundar. E disse que eu estava desviado, que eu não estava mais lendo a Bíblia, que já me viu pregando algumas vezes que eu mudei, que ppp aí, viu? Eles se tornam os nossos inimigos quando nós dizemos o quê? A verdade que está no Evangelho. Eles dizem que você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo e que você está interpretando os versículos segundo o seu querer, segundo a sua inteligência. Não, varão, está escrito aqui, ó. Eu até abri o versículo, ele disse, não, que pupê, não sei o quê. Não aceitou. Então, esse diabo inventado por Constantino, ele não é um ser espiritual. Aliás, nunca foi. Nunca foi. Glória a Deus. Então, um ser espiritual, né? Uma criatura antagônica, né? Algo que é contrário, algo que é oposto, algo que se opõe. Essa criatura quem criou foi Constantino, um homem. Como o irmão falou aqui, não tem nada a ver com Cristo que habita em nós. Nada a ver. Não tem nada a ver com a doutrina de Cristo, que é a sã doutrina. Nada a ver. Quem criou foi o homem. O que é a religião que afirma que o diabo é um ser espiritual? Ela não sabe que diabo, que no grego vem de oposição, é algo que se opõe. Preste bastante atenção. Já foi pregado isso aqui várias vezes, mas é como eu disse, nós vamos estar sempre com o dedinho batendo na mesma tecla. Mas é porque eu já ouvi o senhor ficar chato e que nós não aguentamos. Calma! Calma! Toma um suco de maracujá. Tem suco de maracujá aí, mano? Não, né? Glória a Deus. Nem de goiaba. Goiaba não é bom não, né? É bom de maracujá, que acalma. Se não, eu ia apresentar aqui um copinho de suco de maracujá, porque só em você ver você ia ficar calmo. Não precisava nem beber, né? Não precisava. Então calma, não se estresse. Por que na mesma tecla? Porque temos que estar sempre relembrando os assuntos, para não esquecermos, para gravarmos com nossa mente, como gravamos lá os ensinos do sistema religioso. Eu mesmo fui 18 anos. Você talvez 20, 30, outros mais velhos aqui, gravou, tá? Eu tenho mesmo uma sogra lá que é terrível. 40 anos no Evangelho, não reda, meu irmão, vai ficar firme ali, que Jesus de Nazaré vai salvar, que não sei o quê. Então, você vê, ela aprendeu 40 anos, então na graça não é diferente. Vamos estar sempre batendo na mesma tecla e trazendo o mesmo assunto. Então a religião, ela não sabe, ou se sabe, se finge não saber, que o diabo e Satanás são opositores, vem de oposição, algo que se opõe às verdades de Deus, às verdades do Evangelho da graça de Deus. Então o diabo é isso, vem do grego, do original grego, opositor.
Diabo e Satanás não é diferente, eles têm a mesma função de se opor. Está aprendendo aí? Pronto. Aí vem a pergunta: esse diabo e esse Satanás, que a religião ensinou como ser espiritual, ele pode ou não fugir de você se você resisti-lo? Tem irmão aqui que está dizendo que sim. E vocês aqui, pela gravação, acham o quê? Então, diabo e Satanás são nomes o que próprios, ou seja, são um conjunto de nomes pelos quais um indivíduo é chamado. Vou repetir. Diabo e Satanás são nomes próprios, ou seja, são um conjunto de nomes pelos quais um indivíduo é chamado. Eu me oponho às verdades em que você prega. Eu sou chamado de quê? Qual é o meu nome próprio? Conhecido como Satanás, o diabo que se opõe às verdades que é ensinada e pregada em nome de Deus. Eu me oponho, eu estou o tempo todo me levantando, eu sou contra, eu não aceito. Posso ser considerado um diabo? Sim ou não? Ou eu tenho que ter chifres e dentes? Quer dizer, dente eu tenho, né, varão? Eu tenho dente aqui, não sou banguelo, não. Dente. Não são bonitos, não, mas eu tenho. Então, eu tenho que ter chifre, dentes longos, presas longas, rabo ou cauda. Tenho que ter unhas grandes. É o tridente, o irmão me ajudou aqui, o tridente. Eu tenho que ter essa imagem para você me chamar de diabo? Meu irmão disse que não. Os irmãos aqui dizem que não. Está vendo? Eu não preciso de nada disso para ser um diabo, para ser um Satanás que a religião ensina como ser espiritual. Você que chegou aqui hoje, aqui na nossa reunião, aqui pela gravação pela primeira vez, entenda e aprenda por uma vez, definitivamente, diabo e Satanás não são seres espirituais. Diabo e Satanás são opositores, são nomes próprios, conhecido, ou que se opõe, ou que são nomes próprios, pelo qual a pessoa é conhecida. Glória a Deus. A religião também não sabe que diabo e Satanás são adjetivos, ou seja, é uma palavra que caracteriza o substantivo indicado as qualidades, ou indicando as qualidades e defeitos daquela pessoa, não daquele ser, daquela pessoa. Então, a religião ela não sabe disso, que Satanás e diabo e Satanás são adjetivos. Ou seja, são uma palavra que caracteriza o substantivo indicando as qualidades de uma pessoa. A religião também não sabe que o diabo e Satanás trata-se de algo que se opõe e que acusa. Já foi ensinado, mas vamos estar batendo na mesma tecla. Então, até aqui você já aprende que Satanás não é o ser espiritual, mas é algo que se opõe ou que acusa. Quando eu levanto uma falsa acusação contra o meu irmão, eu estou sendo um
diabo e um Satanás na sua vida. Eita, irmão, mas você é doido. Você está se amaldiçoando. Tô não. É porque a religião, ela nos ensinou de maneira errônea, contrária. Como disse, alguns sabem, faz de conta que não sabe. Outros não sabem e ensinam aquilo que foi passado para eles. Talvez em um curso de teologia. Professor de teologia, ele ensinou que o diabo e Satanás são seres espirituais e que é preciso pregar para os amados que aceitam a Jesus que eles precisam resistir esse diabo. E as pessoas vão vivendo isso no curso de teologia. Essa semana me perguntaram: você completou o curso de teologia? Não, completei não, eu nem comecei. Mas você não começou? Eu não. Nunca fiz, varão. É mesmo? É. A dirigente do círculo de oração disse que se eu fosse fazer o curso de teologia, eu ficaria mais sabido, mais esperto, mais inteligente. Uau lá, como diz o irmão Geraldo. Sério, irmão, se você fizer o curso, você já tem aí um dom, mas se você fizer, você vai melhorar mais ainda. Então a religião, ela não sabe que o diabo e Satanás trata-se de algo que se opõe ou que acusa. Repetindo, quando eu levanto uma calúnia, quando eu invento uma calúnia contra você, contra qualquer um dos meus irmãos, eu sou um diabo e um Satanás na vida dele. E se eu resistir esse diabo e esse Satanás que está em mim, ele pode fugir de mim? Então, diabo e Satanás, como nós ensinamos do grego, significa acusador, opositor. Diabo e Satanás é acusador e opositor. Não tem nada a ver com ser espiritual. Você pode ser um diabo na vida da sua mulher, ou a sua mulher pode ser um diabo na sua vida. Por quê? Porque quando você se opõe a ela, ou quando ela se opõe a você, as verdades em que vai trazer edificação, crescimento, desenvolvimento para a vida de ambos. É o chamado de jugo desigual. Então você é um diabo, é um acusador. Você se opõe todo o tempo à sua esposa ou a sua esposa a você, onde com toda certeza não irá dar certo. Por isso é que a graça de Deus sempre vai haver confronto entre a graça e a religião. Porque a graça prega as verdades do Evangelho e a religião, ela se opõe às verdades do Evangelho. Então a religião, ela é um diabo e um Satanás na vida de todos os filhos de Deus. Todos, sem exceção. A religião foi um diabo na minha vida e um Satanás na minha vida por 18 anos. A religião não sabe que o diabo e Satanás não são um ser espiritual, não são. A religião nos ensinou algo como um ser espiritual que entrava em nós. Eu contei aqui uma vez, vim de casa pagar um negócio na lotérica que a sandália quebrou. Eu digo, eita, foi o diabo. Que eu não tinha dado o dízimo. Estava lá dentro da Bíblia o dízimo. Aí a sandália quebrou. Eu digo, tá vendo? Bem que os irmãos pregam. E eu fui mancando, com a pelota na mão.
Aí voltei descalço e disse: nunca mais eu deixo de dar meu dízimo na data certa. Porque eu aprendi, e nós aprendemos, que quando você tem fidelidade nos dízimos, é sinônimo de que você está o diabo. Sim ou não? Foi, o diabo quebrou minha sandália. Aí eu pensei, digo, foi porque eu não dei o dízimo na data certa. Quando foi, não era dia de culto. Quando foi no dia de culto, eu corri e dei o dízimo. Consegui comprar uma sandália nova. Viu o mistério da coisa? Entendeu aí? Tá vendo, varão? Aí eu entendi. Ah, rapaz, eu resisto o diabo quando eu sou fiel ao dízimo. Quando eu tiro a 10ª parte, eu dei pouco, não, irmão, eu dei muito. Dá vontade de chegar lá e dizer: ó, eu quero tudo. 18 anos, eu quero tudo. Ah, com correção, mané, eu quero com juro. É minhas férias. Meu 13º, as 2 parcelas, varão. O da mulher também, aí juntava um pacote, eu digo: eita Deus, aí toma, que Deus vai repreender o diabo, a gente vai terminar a casa. Casa ainda precisava, né, do reboco, piso não estava bom. Vamos ser fiel, minha amada, a papai, que a gente vai resistir esse diabo e ele vai fugir de nós. E nós vamos prosperar, crescer, desenvolver. Diabo que a religião nos ensinou e que até hoje ensina. As pessoas quando entram aqui ou por aqui pela gravação pela primeira vez, elas ficam abismadas. Elas não aceitam esse tipo de ensinamento, eles não aceitam, o religioso não aceita, ele não concorda. Eu lembro que meu filho pegou no YouTube, aí me botou lá eu pregando. Aí quando eu falei que o diabo não era um ser espiritual, meu sogro gritou de lá da cozinha: tira esse diabo daí! Peraí, varão. Peraí, varão, é eu? Giovanni, rapaz. Pô, me chamou de diabo. Eu tava lá. Aí na varanda, quando eu olhei, eu digo: nossa, tira, rapaz, isso daí. O homem gritou da cozinha. Não aceita. Pastor convencionado, não aceita. Tira esse diabo daí. Eu falei do diabo, ele mandou tirar o diabo. Quem era o diabo que estava pregando? Agora se eu vou para a carne, se eu entro na carne, aí o negócio ia ficar feio. Quem é o diabo aqui, meu irmão? E aí, você vê? Não aceita. Ah, o religioso, ele não aceita, porque se foi ensinado dessa forma. Então, quando o evangelho da graça de Deus, ela chega ao nosso conhecimento, nos traz o quê? Salvação. Nos traz libertação desses ensinos errôneos que a religião ela não impregnou em nossa mente, engessou a nossa mente com isso. Então, a religião ela não sabe que o diabo e Satanás não são um ser espiritual como ela própria ensina, ou como ela própria nos ensinou. Diabo e Satanás, a religião não sabe que não podem ser expulsos de ninguém. Pronto, aí é a sua resposta. Esse ser espiritual chamado de diabo, que a religião ensina e ensinou, ele pode fugir de você quando você o resiste? Não pode. Enquanto você viver, esse diabo e esse Satanás vai acompanhar você pro resto da sua vida. Eita!
Eita, agora estreitou, vai. Eu vou beber uma água aqui, varão, que essa é uma... Como é que o senhor vai para a rede social e o senhor afirma uma loucura dessa? Como é que o senhor tem coragem de pregar uma palavra? O senhor afirmou aí com todas as palavras que o diabo e Satanás que persegue os crentes nunca, jamais vai sair de nós. Isso é uma blasfêmia, irmão. É não, filho. É não. Não é não. Enquanto você viver, esse diabo e esse Satanás vai continuar em você aí, te atormentando, causando sofrimento físico e psicológico. Você vai sofrer até o último centavo da sua vida, um centavo da sua vida. Não vai adiantar você dar dízimo, não vai adiantar você subir monte, não vai adiantar você tomar a ceia do Senhor, que é Páscoa. Não vai adiantar você ir para a campanha do círculo de oração. Não vai adiantar ir para o culto rosa. Quantos já foram? Digam amém. Olha lá, olha lá. Pelo amor de Deus, rapaz. Você passou desse negócio, rapaz. Culto rosa, varão. Vai resistir o diabo que está em você. Culto rosa, culto dos senhores, os senhores que já participou aqui pela gravação e aqui presente, diga glória a Deus. Aí, ó, um bocado, tá vendo, irmão aí? Culto dos senhores, com um pregador de fogo, e que naquela noite o diabo ia ser expulso da sua vida. Você já ouviu isso? Eu fui chamado lá, eu fui tirado do púlpito, presta atenção, irmão, fui tirado do púlpito, que eu era obreiro, aí me botaram de joelho, aí começou a sessão de oração, e que Deus vai tirar, e que Deus vai expulsar, e que em nome de Jesus, e que o diabo saia. E pegaram na cabeça do irmão Giovanni, mas balançaram tanto que eu parecia que igual o filme do Fresh. Já assistiu o filme do Fresh? Quando as pessoas vinham para reconhecer ele, né, os conhecidos dele, aí ele fazia assim com a cabeça, aí o nego não conseguia ver que era. A mesma coisa fizeram com o irmão Giovanni, pegaram a cabeça do irmão Giovanni e saem, balançaram assim, o quê? Assim, para tirar o diabo que estava na minha vida. Agora eu não lembro que diabo era. Eu fazia tudo certinho, dava o dízimo, tomava ceia, nunca bati na mulher. Mas tinha um demônio, tinha um Satanás e um diabo na vida de Giovanni que tinha que orar. Ai, deixa eu lhe dar. Era quase todo culto. Nossa, só eu que estou com esse diabo aqui. E aí foi, e aí começa, e aí lá vai. Só que esse diabo e esse Satanás nunca saiu da vida do irmão Giovanni. Nunca. Está com o irmão Giovanni até hoje. O diabo e o Satanás que tentaram tirar lá na religião, está com o irmão Giovanni até hoje, causando tormento físico e psicológico quando o irmão Giovanni tropeça. Eita, irmão Giovanni tropeçou, o diabo e Satanás entra. Mas não como ser espiritual. Não como ser espiritual. Diabo e Satanás é a inclinação da natureza? Não. Pronto, a resposta aí. Acabou.
está a resposta. Que hora é essa? Se nós encerrássemos agora, já estava dada a resposta, você já aprenderia que o diabo e Satanás nunca foi e nunca será um ser espiritual na sua vida, mas é a inclinação da natureza terrena. O diabo e Satanás, que nunca vai te deixar até que você morra, é chamado de carne. Quando você toma ceia, essa carne não vai te deixar. Quando você participa das programações que eles lá inventam, essa carne não vai te deixar. Quando passar algo que você não tem aqui, fixar o seu olhar, e você desvia o seu olhar, aí você começa a resistir este diabo, não como ser espiritual, porque o diabo da Bíblia, que a religião ensina, não é um ser espiritual. O diabo da Bíblia é a sua carne, é a inclinação da natureza terrena. Esse é o diabo que está ao seu derredor. Esse é o diabo que, para onde você vai, aonde você está, ele está com você. E ele não vai te deixar por meio de oração, por meio de jejum, por meio de consagração, por meio de tomar ceia ou de qualquer outra coisa. Ele não vai te deixar. Vai estar contigo 24 horas, no trabalho, na reunião, no passeio, no lazer, seja onde for. Este diabo e este Satanás não vai te deixar, porque é a sua natureza humana, terrena, carnal. Esse é o verdadeiro diabo que a Bíblia, que o Evangelho que está na Bíblia nos ensina. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 6, se não me falta a memória, que se vocês, ele disse, olha, se vocês viverem segundo o Espírito, vocês irão viver. Mas se viverem segundo a carne, irão morrer. Paulo aconselha aos Gálatas. Paulo vai ensinar que a natureza terrena, ela está relacionada ao que você pratica na sua carne. Quando você mente, é a sua carne. Quando você trai a sua esposa, é a sua carne. Quando você se opõe a uma verdade que vai trazer edificação, que vai trazer crescimento, é a sua carne. E esse é o diabo e o Satanás que está em você todo tempo, toda hora e todo momento. Abra comigo, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Aí você vai acompanhar do versículo 20 até o versículo 23. Aqui foi Jesus de Nazaré ensinando aos seus discípulos, lá no tempo da carne dele. Lá, não é hoje aqui não. Viu? Não é hoje aqui não. Você não era discípulo de Jesus de Nazaré naquele tempo. Quando você nasceu, Jesus de Nazaré já tinha morrido e ressuscitou como Cristo ressuscitado. Então significa dizer que você não pertence mais a Jesus de Nazaré. Nada é feito na sua vida em nome de Jesus de Nazaré, mas do Cristo ressuscitado que já habita em você. É no nome desse. Viu? Não é o nome de Jesus de Nazaré, não. Então você vai acompanhar Mateus capítulo 7, do verso 20 ao verso 23, Jesus dizendo, leia o 20 comigo. Aqui tem o 20 e o 21, mas vamos ler o 20. O 20 diz assim: assim pelos seus frutos vocês os conhecerão.
Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. No versículo 20, aí na sua Bíblia, eu faço uma pergunta, dentro do versículo 20, o que sai do homem, isso que contamina o homem, ou o que sai do homem? É o que entra no homem ou o que sai do homem que contamina o homem? Vou repetir. O que sai do homem, isso é o que? Contamina. E não aquilo que entra. É aquilo que sai. Observe. Onde é que o diabo, como ser espiritual, entra aqui? Se aquilo que você quer falar sai de quem? Sai de você ou sai do ser espiritual que está em você? Sai de você. É aquilo que você fala, é aquilo que você pronuncia, é que te contamina. Não é aquilo que entra vai sair, com toda certeza. Mas o que sai é que causa um impacto. O que sai é que destrói, ou que edifica. Então, tudo que você fala que vai causar destruição, está saindo de você, não está entrando. Então, isso é o que contamina o homem, é o que sai. No verso 21 vai dizer, porque, deixa eu ver aqui. Aqui não, ela não botou aqui não. No versículo 21. No verso 21 aí na sua Bíblia, vai dizer, porque do interior da mente dos homens saem os maus, do interior da mente dos homens saem os maus pensamentos. Os pensamentos dos homens, eles saem ou entra do homem? Sai ou entra? Sai. Está pegando aí? Então, as palavras que você pronuncia que causam impacto de destruição, saem de você mesmo. Os maus pensamentos que você produz, saem de você ou de algum outro ser? De você mesmo. Então, o homem ele tem a tendência, pela carne, daquilo que ele pronuncia, daquilo que ele realiza, trazer em si adultério, pensamento de adulterar. Do homem sai pensamento de prostituição. Do homem sai os homicídios. Do homem sai a avareza, a maldade, o engano, a mentira. Entendeu? Do homem sai a blasfêmia, a soberba, a arrogância, a prepotência. Tudo sai de quem? Do homem ou do ser diabo que a religião ensina? Do homem. Diabo espiritual, como ser espiritual, não lhe induz a você mentir. Você mente porque você quer mentir. Isso é obra da carne. Você trai porque é um desejo carnal e não de um ser espiritual. Você causa briga, você causa engano, você tem inveja. Tudo isso, Paulo diz que é obra da carne e não de um ser espiritual. Então esse é o diabo que vai te atormentar fisicamente, psicologicamente, até o dia em que você viver a sua carne. O seu diabo e o seu Satanás, que nada que a religião te ensinou, como o antídoto espiritual para tirar, não vai tirar. Esse diabo só tem algo, como eu disse aqui no início, só tem algo que pode tirar, expulsar esse diabo e Satanás, é a sua morte física. Depois que você morre, aí você é liberto do diabo e do
Satanás. O culto de libertação que a religião faz para tirar diabo é mentira. Não tira nada, sabe o que é que tira? Tira o dinheiro de seu bolso. Pronto, já falei. A oferta. Culto de libertação, de especial, novo decidido. Aí o tempo, aí o espaço enche. Os novos decididos saem parecendo uns equilibrados, sai caçando todo mundo. Tem que trazer 2 almas. Aí vai lá, o bom de papo traz 5, né? O menos aí traz 1. Aí vai enchendo. Eu não esqueço disso nunca. Eu não esqueço nunca quando eu era novo decidido. Aceitei Jesus. Aí fiz parte do novo decidido. Aí na hora do culto, é bem na hora do culto, da manipulação na mente. Aí o líder, né? Não, o líder não, o pastor. O pastor pega o microfone e diz assim: olha, eu quero que aqui os novos decididos saiam aí na rua, aqui pelo final de linha. E aí vocês vão trazer quantas pessoas você puder que ainda não aceitaram a Jesus. As cadeiras, a gente saía. Aí trouxe os 3, aí vai. Agora para quê? Para que eles aceitem a Jesus e o diabo que os aprisiona na droga, na cachaça, no isso, no aquilo outro, liberte pelo aceitar a Jesus. Quando ele aceitava Jesus, ele era liberto de todos os males. Era nada. Tem um lá que aceitou Jesus mais de 10 vezes. E toda vez que ele sai, é pinga para dentro. Marafo, cachaça, cerveja, cigarro e ppp. Aí quando chega domingo, chora, aceita Jesus de novo. Aí quando sai, o diabo pega ele e bota de novo na cachaça, no culto de libertação. É uma mentira. Não liberta nunca. Nada liberta você do seu diabo e do seu Satanás. Nada. Existe algo que Paulo fala que pode não expulsar, mas que você pode trazer um domínio sobre o seu diabo e sobre esse Satanás que está em sua vida. Paulo fala. Gálatas capítulo 5, se me ajude aí os universitários. Gálatas, que ele fala dos frutos, é 5, Gálatas 5. E agora me faltou a memória, o versículo lá diz, que é porque são 9 frutos. Lá no último fruto, Paulo fala de quê? Domínio? Pronto. Esse é a única coisa que pode não expulsar. Esse é o único meio pelo qual você pode resistir, controlar o diabo e Satanás que está em você. É o domínio próprio. Quando você pensar em adulterar, aí o irmão falou aqui, pare. Não, mas não é para bater continência para ninguém não. Pare, se acalme e pense. Sou filho de Deus. Eu não posso adulterar. O que eu vi é bom. O que eu vi é maravilhoso. Mas eu não posso. Sou filho de Deus. Quando vier o seu pensamento, dos maus pensamentos que vêm de você, em você se prostituir, pare. Pense. E diga, eu sou filho de Deus. Eu não posso fazer isso. Quando os maus pensamentos que saem de você próprio levar você a cometer um homicídio, pare, pense e diga, eu sou filho de Deus, eu não posso fazer isso. Porque você está praticando um fruto do Espírito. Você está dando frutos para Deus quando você resiste às tentações do diabo e do Satanás que está em você, chamado de carne, natureza terrena. Só isso pode
fazer você resistir. Mas ele não vai fugir de você, ele vai permanecer em você, tentando trazer sofrimento físico, psicológico para a sua vida. Ele não vai deixar você, vai continuar contigo, mas você vai ter esta arma, que é o domínio, que é um dos frutos do Espírito que habita em você. Não dê lugar à sua carne a cometer os maus pensamentos, os maus desejos produzidos pela carne, e não por um ser espiritual, porque o ser espiritual, chamado de diabo, ele não existe. O diabo da Bíblia é a sua carne, a sua natureza terrena, que se opõe, que ele acusa todo o momento. Todo o momento. Tudo isso acima em que vem de um ser diabo ou vem de um ser humano, ser humano. Tudo que nós lemos, tudo que nós aqui aprendemos acima, não vem de um ser espiritual chamado diabo, vem do homem, da inclinação carnal do homem. Verso 23, 22, que nós já lemos, e o 23, diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E o mal que você pratica vem de um ser espiritual? Não. Vem de onde? Vem da sua carne. Vem da sua natureza terrena. Sonegar imposto é um mal que vem do diabo ser espiritual ou é um desejo do seu pensamento? Comprar e não pagar vem de um ser espiritual ou vem de um mau pensamento de você mesmo? Mau pensamento é ladrão, isso aí, você não paga. Esse é o diabo e o Satanás, que jamais vai lhe deixar. Comprar e não pagar é obra da carne e não do diabo como ser espiritual. Enganar, mentir, tentar matar e outras coisas mais, tudo vem da carne. O verso 23 diz que todos esses males procedem de dentro do próprio homem, e é isso que contamina o homem. Todos esses males aí, todos. Quando você vai ler todos esses versículos, não vamos conseguir identificarmos mal algum por influência externa de um ser diabo entrando e saindo. Não vamos encontrar. O diabo que entra faz eu mentir. O diabo que sai, aí depois ele entra, faz eu trair a mulher. Aí depois ele sai. Aí depois ele entra, faz eu não pagar as parcelas do carro. Aí ele sai, aí eu fico em paz. Aí ele entra, aí me dá vontade de bater na cara da mulher. Aí ele sai, eu fico em paz, não bato na cara da mulher. Aí ele entra, aí ele sai. É um jogo que você... E ao lermos aqui, ao refletirmos em tudo que nós lemos aqui, nós não vamos identificar mal algum por intermédio externo. Algo que está lá e depois entra e causa. Não vamos encontrar. O que nós lemos e explicamos aqui é causado por algo interno, algo que já está. Não vai entrar, já está em você. Já está. Os desejos mal da natureza carnal do homem só pode ser vencida quando o próprio homem
Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago capítulo 4, verso 7. Foi o que nós lemos. Resistam o diabo e ele fugirá. E como resistir? Com domínio sobre a sua carne. Domínio sobre a sua carne. Esse é o meio de você resistir o diabo. 2 Pedro capítulo 2, verso 19. 2 Pedro capítulo 2, verso 19. Prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que a religião, ela é escrava dela mesma. Por quê? Porque ela promete o quê? Olha o que a religião faz aqui, ó. Ela promete libertação por meio de atos de culto de libertação, de campanha de libertação, mas na verdade eles mesmos são o quê? São escravos da corrupção, do engano, da mentira em que eles pregam. Está aqui, ó. 2 Pedro capítulo 2, verso 19. Então, o que nos atormenta, o que nos causa sofrimento, o que nos faz escravo, é aquilo que nos vence, é aquilo que nos domina. E o que é que te domina, irmão Giovanni? É os desejos maus da natureza terrena, da carne. Gálatas capítulo 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. O que é crucificar a carne aqui para você? Domínio. Quando você domina o seu desejo carnal, você crucifica ela em Cristo Jesus. Por você ser um filho de Deus, quando você resiste à carne, você crucifica a própria carne com as suas paixões e os seus. Então todos os desejos e paixões da carne, ela é crucificada quando você as resiste. Entendeu? Paulo diz aos Gálatas que eles deveriam crucificar a carne com as suas paixões. Paulo falando aos Gálatas. Em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus disse que a carne é o quê? Leia comigo. Vigiem e orem. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação de quê? De o diabo ser espiritual ou da sua carne? Da sua carne. Olha lá, Jesus de Nazaré ensinando aos discípulos. Agora pega aí e veja se serve para você, se encaixa na sua vida. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito está... Que Espírito é que está pronto? O de Deus que habita em você. Ele está sempre pronto. Mas a carne é fraca. O Espírito Santo que habita na vida de todos os filhos está sempre pronto. Mas a carne que aí está, Jesus de Nazaré chama fraca. Vigiem e orem. Tenha domínio, tenha controle, para não cair em tentação. João capítulo 6, verso 63 diz que a carne não produz nada que se aproveita. Leia! João capítulo 6, verso 63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e
vida. Está vendo? A sua carne, a sua carne não presta para nada diante de Deus. A sua carne não louva a Deus. A sua carne nada faz para agradar a Deus. Porque o Evangelho vai dizer que ela para nada presta. Ela se opõe a Deus todo o tempo, com as paixões, com os maus pensamentos, com os maus desejos, todo o tempo. E essa carne conhecida pelo Evangelho da Graça é chamado de diabo e Satanás. Não como ser espiritual, mas é a sua própria natureza terrena. E que diz que para nada se aproveita dela. Glória a Deus. O diabo da religião é uma farsa. É uma mentira. Estamos aqui sempre pregando o Evangelho da Graça de Deus. Não apontamos aqui A nem B. A graça de Deus, ela sempre vai se opor e combater contra a religião. Por quê, irmão Giovanni? Porque pregam o que não é verdade, para enganar, manipular. E o único fim, o único benefício, melhor dizendo, de mentir, enganar e manipular é esse aqui, ó. Presta atenção aqui na minha mão. Porque você com a mente manipulada, você dá seu carro. Dá ou não dá? Você com a mente manipulada, você ganha 5 mil reais. Quanto é de dízimo? 500. É 10ª parte. Pegou aí a visão? Então, com a mente manipulada, você passa a ser escravo da religião, que é escrava de si própria. E a graça de Deus, ela traz libertação. Ela traz salvação. Não é salvação para a vida eterna, é salvação da sua mente. Porque espiritualmente você já é salvo. Diante de Deus, você é salvo em espírito. Diante de Deus, você é perfeito em espírito. Diante de Deus, nada te acusa. Nada pode se opor ao homem interior, ao seu espírito que está nesta carne, aonde Deus habita. Amém. Nada. Deus, quando Ele te olha dos céus, Ele não te vê com esta carne podre. Peraí, irmão, agora o senhor pegou pesado. Carne podre, eu tomei banho hoje. Que conversa é essa aí, irmão? Carne podre. Tomei banho, botei perfume. Que carne podre, irmão? O senhor tem que pegar leve com as palavras. Não é podre, sim. Jesus de Nazaré disse que ela presta para alguma coisa? Sabe de que Jesus de Nazaré está chamando aqui? A carne de podre, corrupta, enganadora, mentirosa. A sua carne se opõe contra você mesmo e contra o seu irmão que está ao seu lado, com mentira, falsidade, calúnia, algo que vem de você e de mim, não vem de um ser espiritual. Por isso que Jesus disse que o Espírito está pronto, Ele dá vida. Mas a carne para nada presta e ela traz morte, sofrimento. E agora, irmão Giovanni, o que é que eu devo fazer se eu estou em carne, estou em vida? Domine as paixões dela. Controle-se.
Diga não àquilo que não é para fazer, que vai causar sofrimento para as pessoas que estão ao seu lado, para você mesmo. Porque este diabo e este Satanás, que no grego original significa opositor, não vai te deixar enquanto você viver. Não adianta pegar o irmão Giovanni e botar aqui à frente aqui e ungir com óleo. Não vai adiantar. Não vai adiantar pegar o irmão Giovanni, botar aqui à frente, botar a mão na cabeça e chacoalhar dizendo em nome de Jesus, sai! Não vai adiantar. Não vai adiantar pegar o irmão Giovanni, levar para o monte e ir lá uma carreata de pastores, orar, botar a mão. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Irmão Giovanni vai adquirir, sabe o quê? Uma fé emotiva, causada por falsos ensinamentos, orações mentirosas e falsas, que não vai causar efeito nenhum na vida do irmão Giovanni, enquanto ele der lugar ao diabo e ao Satanás dele, chamado carne. Não vai adiantar. Você até se comove. Você até se arrupeia, mas depois que você sair dali, que você trazer a sua consciência normal, e o mau desejo de trair vier, você vai trair, se você não tiver domínio sobre esse desejo. Nós encerramos aqui com este comentário. Para vencer o diabo, que é a carne, só depende de mim e de você. Não depende de mais ninguém. Não depende de nada que você faça dentro de um espaço chamado igreja. Depende de mim e de você. Por isso é que nós convidamos você. Ouça as mensagens da graça de Deus. Analise cada palavra. Analise cada versículo. Não julgue ser ruim aquilo que você não analisou, aquilo que você não pesquisou, aquilo que você não ouviu. Analise e veja se há uma diferença entre graça e religião. Se você notar a diferença, viva, porque a graça de Deus ela traz a verdade clara e absoluta. A graça de Deus ela traz liberdade. Graça de Deus ela traz sabedoria. A graça de Deus ilumina, clareia os nossos pensamentos. Os olhos do nosso entendimento se tornam claros quando você vive, ouve e aprende a graça de Deus. Amém? Amém. Que o Evangelho continue te ensinando cada dia, para que você cresça, se desenvolva com o ensinamento da graça de Deus. Amém? Graça e paz, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau.